E se tudo o que você aprendeu sobre Deus estava incompleto? E se o maior poder do universo nunca teve estado distante de você? Em uma das palestras mais profundas de sua vida, Neville Goddard faz uma afirmação capaz de transformar completamente a maneira como você entende Jesus Cristo, Deus e até mesmo a sua própria realidade. Segundo Neville, o verdadeiro poder não pertence aos governos, às riquezas ou às grandes nações. Esse poder está dentro de cada ser humano. Mas existe um detalhe. A maioria das pessoas utiliza esse poder diariamente sem perceber e justamente por isso continua criando uma vida que não deseja. Hoje você descobrirá por que Neville disse que Cristo é o poder de Deus, o verdadeiro significado do arrependimento nas Escrituras, e como usar deliberadamente esse poder para transformar sua realidade. Prepare-se, porque esta palestra pode mudar para sempre a forma como você enxerga a si mesmo. O assunto desta noite é poder. Não me refiro ao poder de César, estou falando esta noite do poder de Deus, pois aqui neste mundo de César, acho que todas as nações admitiriam que esta nossa terra é de longe o maior poder no mundo de César. Poder econômico e poder militar. E aqui estamos nós, contra uma nação de 10ª categoria, e encontramos em nossas mãos a guerra mais longa da nossa história. Dizemos que temos um objetivo e que temos os meios para alcançá-lo, mas não estamos dispostos a usar os meios que temos. Bem, então, modifique o objetivo para se adequar aos meios que estamos dispostos a usar. Isso pertence ao mundo de César. Se não modificarmos o objetivo para se adequar aos meios que estamos dispostos a usar, então corte a isca e esqueça o chamado salvar a face. Mas não estou falando desse tipo de poder. Estou falando do poder de Deus, que é chamado nas Escrituras de Jesus Cristo. Paulo define Cristo como o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Aqui encontramos sabedoria e poder exaltados e personalizados como companheiros de Deus na criação do mundo. Esse poder é sua própria imaginação humana maravilhosa. Esse é o poder de Deus. Esse é Cristo. No que me diz respeito, esse é Jesus Cristo das Escrituras. Agora, esta noite estamos falando sobre esse poder. O evangelho mais antigo é Marcos, e as primeiras palavras que encontramos nos lábios desse poder são: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Marcos 1 versículo 15. Agora, a palavra arrepender-se como a usamos no mundo não é o que as Escrituras querem dizer quando a usamos aqui. Queremos dizer sentir remorso, arrependimento. Isso não tem nada a ver com a palavra arrepender-se. É o grego metanoia, uma mudança radical, mais radical, de atitude, uma mudança radical de mente. Posso ver um objetivo, e então tudo me diz, bem, não posso realizá-lo? Bem, tenho o poder de realizar um objetivo? Eu lhe digo, nós temos o poder. Bem, qual é o significado mais profundo do poder se não a eficácia em atingir o propósito de alguém na vida? Bem, então eu tenho um propósito. Tenho o poder. Digo a todos. Sim. Você pode imaginar o fim, não pode? Você pode imaginar como seria se fosse verdade? Você pode sentir como seria se fosse verdade? Bem, então, isso é poder. Agora, você pode ser persistente nisso? Você pode permanecer fiel a esse fim como se fosse verdade? Agora, não me importa qual seja o objetivo. Você tem o poder de alcançá-lo se souber que esse poder é o poder de Cristo. Pois todas as coisas são possíveis para Ele. Ele é personificado nas Escrituras. Vamos voltar e ver como eles o personificam pela primeira vez. Você lerá no capítulo 8 do livro de Provérbios, do versículo 22 até o final, o versículo 36, e estas são as palavras. Deus me possuiu no princípio de seu caminho, no primeiro de seus atos antigos. Provérbios 8, 22. Uma tradução diz: Ele me criou. Essa não é uma boa tradução. Não posso dizer que criei minha capacidade de pensar. Posso desenvolvê-la, mas ela estava comigo no começo.
Não posso dizer que criei minha capacidade de imaginar, ela estava comigo. Posso não imaginar corretamente, mas ela estava comigo. Então, Deus me possuiu no começo de seu caminho, o primeiro de seus atos antigos, antes que ele trouxesse o universo à luz, antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, eu estava ao lado dele como uma criança pequena. Eu era diariamente seu deleite, regozijando-me diante dele sempre, deleitando-me em seu mundo habitado. Agora, meus filhos, ouçam-me, aquele que me encontra a vida e obtém o favor do Senhor, mas aquele que me perde, fere a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Você lê essas palavras no 8º capítulo de Provérbios. Aqui ele é personalizado como uma criança pequena, o companheiro de Deus na criação do mundo. Quando você lê, não faz sentido, mas eu lhe digo por experiência própria, tendo praticado a arte do arrependimento e tendo experimentado o nascimento do alto com a criança pequena, eu sei exatamente o que o profeta quis dizer quando foi inspirado a escrever essas palavras. Um dia você encontrará esse poder criativo em você, personificado como uma criança pequena. O vasto mundo inteiro entendeu completamente errado e pensa que é uma criança pequena envolta em panos que foi encontrada pelos pastores há 2000 anos. Esse é um sinal do nascimento no homem do poder criativo de Deus. Então Deus está realmente trazendo seu poder criativo no homem, e quando ele é trazido ao nascimento no homem para que o homem realmente se torne parte do poder criativo do universo, o sinal de seu nascimento, o sinal de sua consciência disso, é o de uma criança pequena. Então, aqui eu estava como ele, eu estava ao lado dele como uma criança quando ele deu à luz o universo. Então, em todos, ao me dar à luz como parte do poder criativo do universo, o sinal da minha chegada naquele ponto é simbolizado em uma criança pequena. Quando encontro a criança, encontrei a vida. Agora tenho vida em mim mesmo. Não sou mais um corpo animado, sou um espírito que dá vida. Se eu perco, eu me machuco. Todos os que me odeiam amam a morte. Agora, este mundo é o mundo da morte. Então você conta a história para o mundo, e a maioria preferiria ter o prédio do outro lado da rua ou este prédio, algo para eles que é seguro, do que saber de um poder. Tire o prédio, destrua o prédio, mas deixe-me o poder de recriá-lo. Não tire de mim o poder criativo, mas tire todas as coisas que eu crio. O mundo preferiria ter as coisas criadas do que o poder de criar. E então, aqueles que me odeiam, eles amam a morte. Eles estão apaixonados por todo o vasto mundo que decai. Bem, tudo o que é construído hoje gradualmente desaparece. Vem ao mundo, cresce, diminui e desaparece. Mas deixe-me o poder de trazer qualquer coisa a este mundo, e tire de mim, se você quiser, qualquer coisa que eu traga ao mundo. Mas não tire de mim o poder criativo, para que eu possa realmente criar qualquer coisa neste mundo. Agora, o que ele quer dizer com arrependimento? Significa isto, testa a habilidade do indivíduo de entrar e participar da natureza do oposto. Eu vejo alguém, e eles estão atrasados financeiramente. Eles têm que pagar aluguel, eles têm que comprar roupas, se alimentar, e talvez eles tenham obrigações com a sociedade, outros para alimentar, outros para vestir. Eles podem ser um pai ou uma mãe. E eu os encontro, e eles não estão empregados. Agora, isso testa a minha habilidade de colocá-los no estado em que eles estão empregados remuneradamente. Eu os trago diante dos olhos da minha mente, e os represento para mim mesmo como empregados remuneradamente, e na medida em que estou auto-persuadido da realidade do que estou vendo, ouvindo e fazendo, nessa medida eles se tornam exatamente o que estou fazendo, tudo na minha imaginação. Bem, se amanhã ou no presente imediato eles realmente se conformarem externamente ao que estou fazendo internamente, eu encontrei o poder criativo. Eu tento de novo com o outro. Eu tento com mais um e continuo tentando, e funciona. Bem, então, eu conto, e peço a todos que me ouvirem e acreditarem para tentar. Veja se você não consegue exercer esse mesmo poder em você. Não é um poder diferente. Há apenas um Cristo. Não há inúmeros pequenos Cristos correndo pela terra, apenas um Cristo, e esse Cristo é sua própria imaginação humana maravilhosa. Então, se eu exercito minha imaginação e ela se prova em performance,
E então você exercita sua imaginação e ela se prova em performance. É a mesma imaginação, individualizada como Neville, individualizada como você, independentemente do seu nome. Então você compartilha com o outro, e você conta para outros. Bem, se eu posso contar a ponto de eles serem persuadidos a tentar, e ao tentar, ela se prova no teste, então nós o encontramos. Então quando você lê nas Escrituras, eu o encontrei, João 1 versículo 45, encontrou quem? Eu encontrei aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. Bem, a palavra Jesus significa simplesmente o que Jeová significa salvação. Significa salvar. Se eu salvo alguém da pobreza colocando-o em um estado de afluência, bem, então, isso é Jesus. Estou exercendo o mesmo poder. Se alguém está doente eu o represento para mim mesmo como sendo a personificação da saúde e ele se conforma com isso, então isso é Jesus. Ele o salvou. De quê? De estar doente. Bem, se eu tentar e isso se provar, o que importa o que os outros pensam? O que importa o que alguém pensa sobre o que estou falando? Eu só sei que isso se prova. Funciona. Bem, se funciona, então tente. Então esse é o poder do qual falo, não uma coisinha peculiar do lado de fora. Você não compra. É inato. Você o exerce. Então, você é instruído a se arrepender, no início do exercício do poder, e quando você atinge um certo grau de intensidade, esse poder nasce. Ele nasce em você e então é personificado como uma criança pequena, e você realmente se sente saindo do seu próprio crânio. E aqui está uma criança pequena enrolada em panos, e é seu filho. Agora, você não formou uma criança pequena em sua cabeça. A criança é um sinal do seu nascimento do alto. É um sinal da sua chegada ao fluxo criativo de Deus. Você agora é um com o poder criativo de Deus, e há apenas Deus, nada além de Deus. O homem é todo imaginação, e Deus é homem, e existe em nós e nós nele. O poder criativo de Deus é a imaginação do homem. Esse é, na verdade, o próprio Jesus Cristo. Não há outro Jesus Cristo. Então, de repente, você descobre que é disso que o mundo está falando. Eles o colocaram do lado de fora e fizeram dele um pequeno Deus, quando ele está alojado em todos. Agora, deixe-me mostrar a vocês, por experiência própria, o que sei sobre essa lei. Eu posso desperdiçar poder no mundo de César. Estamos fazendo isso aos bilhões todos os anos com nossa pequena guerra e todas as bobagens que temos no mundo. Esse poder você não pode desperdiçar. Você pode usá-lo mal, mas não pode desperdiçá-lo. Eu posso usá-lo mal a qualquer momento imaginando coisas desagradáveis sobre as pessoas, coisas desagradáveis sobre mim, e posso usá-lo com ódio, mas não posso desperdiçá-lo. Vou mostrar a vocês por que vocês não podem desperdiçá-lo. Uma noite, muitos anos atrás, de repente me dei conta de dois seres. Eu sou aquele que os percebe, então são três, mas eu sou o observador. Aqui, acima de mim, está a mulher mais linda que se possa imaginar, um anjo de beleza e de tudo. Ela era adorável. E abaixo de mim estava a coisa mais monstruosa que o homem poderia conceber, coberta de pelos como um macaco, mas podia falar. Falava guturalmente. Olhei para ela, e então ela olhou para mim e apontou para esse ser lindo e angelical, e chamou essa mulher de mãe. Bem, eu estava tão irritado com essa coisa monstruosa que a espanquei. Ela se regozijou. Ela amava a violência, alimentava-se da violência. Toda vez que eu era violento, ela ficava mais forte. E essa coisa linda, brilhante, mas esta chama de mãe. E de repente, enquanto eu estava batendo nessa coisa, percebi. Ora, esta é a personificação de toda a minha energia desperdiçada, assim como esta outra é a personificação e a personificação de todo o pensamento nobre que já tive. Olhei para essa coisa, não tinha ninguém com quem pudesse jurar. Senti uma compaixão que nunca conheci antes. Olhei para essa coisa monstruosa e percebi que ela é apenas o resultado da minha própria energia mal utilizada.
Ela nunca deveria ter nascido. E eu disse a mim mesmo: eu vou redimir você, mesmo que leve uma eternidade. Eu me comprometi a redimi-la, e você sabe o que aconteceu? Naquele exato momento, diante dos meus olhos, a coisa toda murchou. A coisa monstruosa, a personificação do poder, coisa de aparência horrível, tudo ficou menor e menor e menor, e não deixou vestígios de ter estado presente. Mas conforme ela foi ficando menor e desapareceu, a energia retornou para mim. Eu senti um poder infinito. Eu senti que teria feito qualquer coisa para que o poder retornasse para mim. Não foi desperdiçado, foi mal utilizado, mas não perdido. Nada está perdido em toda a minha montanha sagrada. Imaginação é Deus, e não há outro Deus. Seu nome é Eu Sou para sempre e para sempre e para sempre. Isso é Deus. E ainda assim, quando você encontra a personificação como sua própria imaginação, você vê um homem, e esse homem é amor infinito. Você também o encontrará em outra vestimenta, e ele é poder infinito. Ele é sabedoria infinita. E você perceberá que o ser que você realmente é um ser proteico. Ele desempenha todos os papéis. Quando você o encontra, seu ser fundamental é amor, mas ele também é poder, e você o vê como poder. E ele também é sabedoria, e você o vê como sabedoria. E você não precisa fazer perguntas como: quem é você? É tão óbvio que você está na presença do poder infinito, ou sabedoria infinita, ou amor infinito. E você conhece a verdade dessas declarações das Escrituras quando diz: Deus é amor. Você está na presença de Deus, amor infinito, e é um homem. Nossos cientistas nos falam de uma força impessoal. Isso não é impessoal. Isso é muito pessoal. Deus é um homem. Tu és um homem que não é mais Deus. Tua própria humanidade aprende a adorar. Blake. Pois tudo aqui é Deus, e Deus sendo homem, cada atributo seu é personificado. Então, quando você encontra Deus como poder, é homem. Encontre-o como sabedoria, é homem. Encontre-o como amor, é homem. Então eu lhe digo, esse poder do qual falo está aqui mesmo em sua própria e maravilhosa imaginação humana. Não se volte para outro. Não se volte para nada do lado de fora. Está tudo dentro. O reino dos céus está dentro de você. E Deus está em seu céu. Se eu me voltar para dentro, para onde me volto? Eu me volto para minha própria e maravilhosa imaginação humana, e então imagino o que eu quero como real em meu mundo e me convenço de que é verdade. Na medida em que sou auto-persuadido, isso se torna verdade. Na verdade, ele se veste com o que o mundo chama de realidade, mas a realidade não é a coisa visível que eles veem. A realidade é o estado invisível, que eu imaginei. Você pega o carvalho. Corta-o. Ele se renova pelo estado invisível. O cordeirinho, você o mata com a faca, mas a realidade desse cordeiro, essa forma que é para sempre, é invisível ao homem. Então, aqui, neste nosso mundo maravilhoso, você tem o poder. Você não precisa de poder financeiro. Isso não vai resolver. Você não pode comprar saúde. Você não pode comprar respeito. Oh, você pode comprar por um tempo, mas eles realmente não respeitam você. Deixe o dinheiro ir, e eles não respeitam você. Você não precisa de nada no mundo de César para comprar o que você quer. Venha, somos informados, compre sem preço, sem dinheiro. Quando ele diz: compre sem preço, então, veja, não é a moeda de César que você usa. Você usa sua própria imaginação humana maravilhosa. Vou contar uma história. Um amigo meu lá do sul foi a uma barbearia. Havia 4 barbeiros. Ele foi primeiro ao barbeiro-chefe. E depois de umas 3 visitas, o barbeiro não pôde aceitá-lo naquele dia, e ele pegou a quarta, a última cadeira. Ele gostou bastante do jeito que esse homem cortava seu cabelo. Ele começou a conversar com ele e percebeu que o homem amava a barbearia, ele amava. Era tudo o que meu amigo precisava.
Você realmente ama isso? Ele disse. Eu simplesmente amo. Eu não faria outra coisa além de cortar cabelo. Eu simplesmente amo isso. Agora, foi isso que meu amigo fez. Ele imaginou que aquele homem era o chefe da loja. Ele não o consultou, ele não consultou o barbeiro-chefe, ele não consultou ninguém, apenas este. Ele gostou dele. Ele imaginou que ele era o chefe não desta loja, mas de uma loja. 6 semanas depois, o barbeiro decidiu se desfazer da loja. Como ele levantou o dinheiro, meu amigo nunca me contou, mas ele comprou a loja e passou de quarto homem, o homem mais baixo no totem, para o barbeiro-chefe. No ano passado, este aqui amou tanto que veio para esta cidade há cerca de 2 meses. Houve uma reunião aqui, um concurso entre barbeiros. Ele trouxe 2 de seus barbeiros com ele. Um estava comprometido e não pôde vir naquele dia. Ele trouxe 2. Eles levaram de volta, de 5 prêmios, levaram de volta 4. Ele ganhou 2, um primeiro e um segundo, e 2 de seus barbeiros ganharam 2 segundos. Ele acabou de entrar em outro concurso de toda a região, ou seja, os 7 estados ocidentais, e ganhou, mais $1.000. A grande placa está agora em sua parede, tudo por causa do uso da imaginação do meu amigo. Este homem tem um controle incrível deste poder. Ele é um agente de publicidade. Eu diria que, no começo deste ano, seu chefe disse a ele: esta é a nossa melhor conta, e eu não quero perdê-la. Mas você conhece a indústria hoje. Ela está em declínio, e precisamos fazer algo para retirá-la. Bem, ele sentou e disse: se a imaginação cria a realidade, meu único problema será enfrentar esses homens que se acreditam tão sábios, e persuadi-los a me deixarem ir com tudo na minha campanha partindo da premissa de que já é um fato consumado. Não posso anunciar que isso é possível. Tenho que dizer que foi testado e comprovado em meus anúncios. Ele trabalhou na coisa toda. Quando esses 20 homens, todos multimilionários, pois essa é uma das grandes indústrias do mundo, essa é uma indústria internacional, quando ele trabalhou a coisa toda e apresentou a esses 20 homens no conselho, eles se achavam acima de tudo isso. Eles estavam eticamente acima de todas as coisas. Seu código moral não permitiria isso, mas meu amigo os persuadiu de que é assim que a lei opera, que a imaginação cria a realidade. Então, se você quer algo criado, deixe comigo. Eu pegarei seu desejo e o tornarei algo que já é um fato. Você o expressa. No primeiro trimestre deste ano, essa indústria não apenas deteve o movimento para baixo, mas o reverteu, e seus lucros, não seus brutos, seus lucros para o primeiro trimestre deste ano foram $75 milhões a mais do que no primeiro trimestre do ano passado, 75 milhões a mais. Estou falando de um lucro líquido. Agora, esses homens sábios, com seus maravilhosos códigos éticos, eles permitem. Eles viram o dinheiro no banco. Eles viram todas essas coisas, e seu chamado código moral ético foi pela janela porque eles viram outro princípio que não conheciam. Seu concorrente, eu vi a carta, seu concorrente na área de publicidade escreveu o chefe do meu amigo. Ele disse: sabe, tiro o chapéu para você. Você usa um princípio que sempre usamos em nosso trabalho, o que era uma mentira deslavada, ele nunca fez isso. Ele disse: eu sei exatamente o que você fez. Ele está tentando pescá-lo para descobrir o que ele está fazendo, e nesta carta ele afirma que ele realmente sabia e sempre usou isso, e ninguém pode trabalhar para nossa preocupação a menos que esteja ciente deste princípio e viva por ele. Não estamos preocupados com sua formação religiosa. Ele pode ser católico, protestante, judeu ou ateu, mas ele tem que viver por este princípio. Bem, eu vi aquela carta. O homem estava pescando, apenas pescando para fazer com que aquele que realmente o concebeu se apresentasse e lhe dissesse o que ele fez. Bem, aqui está o mesmo na barbearia. Ele vai lá todo sábado de manhã com hora marcada, e o barbeiro-chefe espera por ele pontualmente. Todo sábado ele está lá para esse sujeito. Ele o ama, e o tirou do homem mais baixo do totem e o empurrou para cima.
Ele percebeu que o homem gosta de cortar cabelo. É disso que ele gosta, ele simplesmente ama. Tudo bem, então, seja o melhor. Se você gosta, seja o melhor no ramo. Diga-me o que você quer. Talvez você queira ser uma esposa, ou me dar um lar. O que há de errado nisso? Minha mãe nunca foi trabalhar. Ela tinha apenas 10 filhos e morava em casa com seu complemento completo de empregados. Minha irmã nunca trabalhou, então ela mora em casa com seus empregados. Minha esposa trabalhou até que eu pudesse pagar para mantê-la. No dia em que pude pagar para mantê-la, eu disse: agora, pare, então ela parou. Isso foi quase 2 anos depois que nos casamos. 2 anos depois, eu consegui mantê-la, então, de agora em diante, você não trabalha, e por isso ela não voltou a trabalhar. Então, diga-me o que você quer, e então deixe-me persuadir a mim mesmo de que o que você realmente quer, você tem. Na medida em que eu estou convencido de que você tem, você vai conseguir. Se eu não consigo me persuadir, então eu falhei, mas eu não desperdicei a energia, porque eu tentei amorosamente. Então, toda vez que você usa sua imaginação amorosamente em nome de outro, você a usa sabiamente. Mesmo que você não tenha conseguido produzir os resultados que estava buscando, você a usou sabiamente. Você não encontrará, então, o monstro que eu encontrei, mas as chances são de que todos em sua ignorância construíram esse monstro, pois todos começaram a usar mal a energia, e ela se transforma nessa coisa horrível, horrível. Você já se sentou e se perguntou: de onde diabos veio esse pensamento? Não foi um pensamento adorável. Veio de uma coisa que você constrói, essa energia mal gasta, um ser monstruoso que um dia o encontrará no limiar e o confrontará, e você tem que redimi-lo, porque Cristo deve ser redimido. E embora ele seja o Redentor, ele também é alguém a ser redimido porque ele é apenas energia. Ele é poder. O poder criativo infinito é Cristo, o poder de Deus. Então o poder do qual falo é sua própria imaginação humana maravilhosa. Isso é Deus. Então quando eu digo a vocês que o homem é todo imaginação, e Deus é homem, e existe em nós e nós nele, o corpo eterno do homem é a imaginação, e esse é o próprio Deus, o corpo divino Jesus, e nós somos seus membros. Bem, todos podem imaginar, portanto todos são membros do único corpo. Então, este é aquele de que se fala no 8º capítulo de Provérbios. Eu estava ao lado dele como uma criança pequena. Encontre-me, e você encontrará a vida. Se me perder, você se machucará. Odeie-me, e você amará a morte. Então, aquele que o encontra nasce do alto, e a menos que você nasça do alto, você não pode entrar no reino de Deus. E o nascimento do alto é simplesmente simbolizado no de uma criança pequena envolta em panos. Não é um pequeno evento que aconteceu há 2000 anos de uma vez por todas. Está acontecendo. Você começa com arrependimento. Arrependa-se e acredite na história do Evangelho. E arrepender-se é simplesmente desafiá-lo, testá-lo. Você pode pegar um homem do ponto mais baixo da barbearia e torná-lo o chefe? Você pode representá-lo para si mesmo como alguém que realmente está no comando, que ama isso e você o ama? Bem, então tente. Então, ele o amou, o trouxe para sua mente como aquele que realmente era importante em sua vida, e o homem simplesmente subiu de repente para o lugar mais alto em sua loja, e agora em toda a área oeste ganhou todos os prêmios. E em sua agência de publicidade, ele pode escrever seu próprio bilhete hoje. O chefe disse a ele: o que você quer? O chefe dá a ele, bem, eu diria 3 ou 4 vezes por ano, um cheque de bônus enorme, grande e não solicitado. Ele quer mantê-lo. Meu amigo não tem desejo de sair, mas o chefe está tão ansioso para segurá-lo, que ele ganha um bônus após o outro. E meu amigo? Tudo bem, ele vai aceitar. Por que não deveria? Então, peço a todos aqui que experimentem. Não apenas ouçam, mas experimentem. Você é o poder operante, ele não opera sozinho. E então, quando eu sei o que devo fazer, bem, então eu faço.
Vá dormir esta noite. Tudo bem, como estou dormindo? Em que estado de consciência estou dormindo? Como alguém que é indesejado. Tudo bem, então eu vou acordar amanhã e me encontrar indesejado. Ignore os fatos da vida e assuma que você é desejado. Ignore os fatos da vida e assuma que você é rico, e veja como as coisas funcionam em seu mundo. Tudo virá em sua direção. Você está criando a partir de um poder que é infinito, e você não precisa de nenhum contato no mundo. Você não precisa conhecer as pessoas certas ou qualquer outra coisa no mundo. Tudo o que você precisa saber é Cristo, e Cristo é sua própria e maravilhosa imaginação humana. O que mais você precisa saber, senão Cristo? Então, que ninguém lhe diga. Ele está lá fora e se parece com isso. Não há representação pessoal nas Escrituras sobre Jesus Cristo. Nenhum pequeno pensamento é mencionado sobre sua aparência. No entanto, nossas igrejas têm centenas e centenas de pinturas, nenhuma delas é igual. Cada uma diz que é assim que Jesus se parecia. Ele se parece com você. Como lhe é dito nas Escrituras. Ainda não se manifestou o que seremos, mas sabemos disto. Quando ele se manifestar, o conheceremos. Por quê? Seremos semelhantes a ele, assim como você quando ele se manifestar. 1 João 3 versículo 2. Então, que ninguém lhe diga que ele se parece com você, porque isso não é Cristo. E, no entanto, apesar do segundo mandamento, não faças para mim imagem de escultura, temos todas essas pequenas indulgências que as pessoas compram e se curvam diante delas. E chamam isso de Cristo, algo feito pela mão humana, e então esquecem o Criador e adoram a coisa feita. Não se esqueça do Criador. O Criador é sua própria imaginação humana maravilhosa. Tudo o que você cria é menor do que você, o Criador. Então, você pode criar uma fortuna. Tudo bem, eles tiram de você, você pode criar outra. Então, o que quer que você possa fazer, você pode continuar fazendo se eles tirarem de você. Este é o poder do qual falo. Não estou falando de nenhum poder terreno. Muitos homens esta noite, ano passado eu estava em Barbados por alguns meses, e meu irmão, que fez uma fortuna, estava falando sobre esses homens, e ele não percebeu o que estava dizendo. Ele mencionou 5 homens, todos multimilionários, e ele terminou de me contar como eles trabalharam tanto e fizeram tudo isso e tinham todo esse dinheiro. Eu disse: Vic, você os admira? Ora, certamente. Eles são poderosos. Eu disse: O que é poderoso? Você acabou de pintar 5 biografias para mim, figuras de linguagem de 5 homens. O último que você pintou tem apenas 63 anos. Ele tem, você me disse, cerca de 25 milhões, e eles têm que dizer a ele quando comer. Ele não sabe o nome dele, não sabe nada. E de repente eles colocam a comida na boca dele, e dizem, mastigue. E ele mastiga, e ele continua mastigando para sempre até que eles dizem, engula, e ele engole. E você chama isso de homem? Então, ele tem 25 milhões. E daí? E os outros, eles deram todo o seu tempo para ganhar dinheiro, apenas fazendo coisas, e todos que você mencionou e definiu para mim, eu não colocaria meu pior inimigo, se eu tivesse um, no lugar dele. Então, ele tem dinheiro, mas ele é totalmente inconsciente do fato de que ele tem um níquel. Então ele tem 25 milhões, e é isso que você chama de homem? Esse não é meu conceito de homem. Estou lhe dizendo algo completamente diferente, Vic. Você tem muito dinheiro, e isso pode nunca acontecer com você. Então você tem milhões também. Você quer ser assim? Todos esses sujeitos são dementes. Eles deram a vida inteira para fazer e acumular coisas, e começaram a adorar coisas. Não comece a adorar coisas. Comece a adorar a Deus e somente a Deus, e Deus é sua própria imaginação humana maravilhosa, e não se esqueça disso. Então, este edifício é seu. Suponha que ele queime esta noite? E daí? Você sabe o que fez para construí-lo.
construa outro. Amanhã você pode ter a coisa toda queimando completamente. Então não se preocupe com o que você acumulou como coisas no mundo. Encontre Deus e adore somente a Deus, e Deus não está do lado de fora. Você nunca o verá do lado de fora. Você se verá dentro, porque você pode ver eu sou. Você pode ver, eu sou um homem. Você vê o homem refletido. Você pode dizer, eu sou um homem pobre, e ver o homem refletido nos olhos daqueles que sabem que ele é pobre. E você pode ver cada conceito que você tem de si mesmo, mas o ser que o concebe você não vê. Isso é Deus. Meu conceito de mim mesmo pode ser isso, aquilo ou o outro. Os conceitos serão refletidos na sociedade, e os homens me dirão quem eu estou me concebendo ser, mas nenhum homem sabe quem eu realmente sou. Eu, o concebedor, eles não sabem, mas eles sabem o que eu concebi para ser. Meu saldo bancário dirá ao banqueiro o que eu concebi para ser no mundo financeiro. Todos esses conceitos, os homens verão conceitos, mas eles não podem me ver, o concebedor. Bem, não se esqueça do concebedor, isso é Deus. E esse ser é o seu próprio maravilhoso eu sou. Isso é Deus, e nunca houve outro. Nunca haverá outro. Então, Deus está trazendo seu próprio ser, porque ele está enterrado em nós. E ele está trazendo isso para o fluxo da criatividade, de modo que o mesmo ser, Deus, é infinito em potencial. Mas Deus não é infinito de fato, porque então ele estaria morto. Ele não poderia se expandir. Ele não poderia ir além do que ele é. Então, Deus está sempre se expandindo. Não há limite para expansão, há apenas um limite para contração. Ele assumiu esse limite quando se tornou Névio. Esse era o limite da contração, o limite da opacidade. Agora, ele quebra a casca pelo meu exercício dentro de mim da lei do arrependimento. E então eu exercito minha imaginação, e então ele quebra a casca. Não há limite agora para expansão, nenhum limite para translucidez. Havia apenas o limite, que ele colocou sobre si mesmo, que era o limite da morte, que é opacidade e contração. Então Deus é infinito em potencial, e todos aqui vão se juntar a esse maravilhoso fluxo de criatividade e ser um com Deus. Agora, quando você ouvir isso, não ouça e esqueça. Experimente. Coloque no teste extremo, e então conte a outro, e faça com que o outro conte a outra pessoa, e espalhe as boas novas. Isso é chamado de o Evangelho, pois a palavra Evangelho significa simplesmente boas novas. São as boas novas sobre Deus. Como Deus se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Bem, se o nome de Deus é eu sou, eu sei que digo eu sou. É o cerne do meu ser. Posso dizer estou doente, mas posso superar a doença. Mas não consigo superar o eu sou. Posso superar a riqueza e me tornar extremamente pobre, mas não consigo superar o eu sou. Então, ele realmente se tornou o cerne do meu ser. Esse é o centro. Bem, agora, esse é o meu ser. Bem, se isso é Deus, e esse é o meu ser, bem, ele se tornou eu. Deus realmente se tornou eu para que eu possa me tornar como ele é. Ele assumiu essa limitação para que eu pudesse me tornar o que ele é, que é infinito, e me expandir para sempre. Então, você tenta hoje à noite. Tente com qualquer coisa neste mundo. O solteiro, se você deseja se casar, que símbolo no mundo implicaria que você é casado? Uma pequena aliança. Neste mundo ocidental, uma pequena aliança em volta deste dedo anelar, não em volta de nenhum outro dedo, em volta deste dedo. Não precisa ser a maior aspidistra do mundo, apenas um pequeno anel de ouro simples. Se você o usasse ali, implicaria que você é casado. Durma esta noite como se você usasse um. Não coloque seu polegar físico nele, coloque seu polegar imaginário nele e sinta-o em sua imaginação. Você consegue. Sinta uma bola. Você consegue senti-la? Então sinta um pedaço de seda. Sinta isso, um após o outro. Você consegue discriminar entre todas essas sensações diferentes?
Se você consegue discriminar entre isso e uma bola de tênis, uma bola de beisebol e um pedaço de seda, então você não consegue discriminar entre nadas. Eles devem existir. Embora invisíveis aos seus olhos, eles ainda devem existir. Então, se eu posso discriminar entre esses objetos invisíveis, esses objetos, embora invisíveis, devem ser reais. Bem, agora pegue isso e coloque lá, mas sinta quando você o veste, que você está orgulhoso de quem o colocou lá. Você não tem que ver como ele se parece. Quando for colocado lá, você ficará orgulhoso do nome dele, de carregá-lo, e você ficará orgulhoso dele. Apenas coloque lá. Você sabe por que eu sei disso? Minha esposa fez isso. Ela fez isso. Na verdade, ela fez isso. Um dia ela estava na presença de um suposto sensitivo, e este lhe disse: "Por que você tirou sua aliança?" Ela disse: "Eu não sou casada." Oh, ela disse. "Não me engane. Você tirou sua aliança." Ela disse: "Mas eu não sou casada." Ela disse: "Eu até te digo o nome dele." E ela começou com Neba. Ela não entendeu bem, mas ela estava chegando muito, muito perto disso. Ela estava realmente sentindo o que minha esposa estava sentindo em consciência. Quando a conheci, eu a queria. No primeiro dia em que a conheci, eu queria me casar com ela, mas eu estava enredado. Eu estava enredado. Mas, por essa lei, eu me desembaracei. Sem machucar ninguém, eu me desvencilhei de todas essas complexidades para que eu pudesse realmente dizer legitimamente: "Você quer se casar comigo?" Mas enquanto isso ela estava usando o anel. Eu ainda não tinha colocado lá, mas ela me deixou colocar lá e dormiu como se eu tivesse colocado lá. Então eu digo a vocês, moças solteiras, se vocês desejam se casar, talvez não, se vocês desejam, essa é a maneira de fazer isso. E ele vai aparecer do nada. Você não precisa ir comprar ninguém ou tentar encontrar as pessoas certas. Normalmente, quando você tenta encontrar a pessoa certa, ele é sempre o errado. Então, não vá procurar. Aqueles que vão procurar por amor apenas manifestam sua própria falta de amor, e os sem amor nunca encontram o amor. Somente os amorosos encontram o amor, e eles nunca precisam procurá-lo. Você os atrai, eles vêm até você. Então aqui, este é o poder do qual falo. O poder do universo. O poder que criou e sustenta o universo reside em você como sua própria e maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Não se esqueça disso. Eu sei que é difícil, quando o homem foi treinado para acreditar em um Deus externo. E ele vai à igreja, ajoelha-se e ora a um Deus externo. E ele vai para casa à noite, talvez ele faça suas orações, ajoelhe-se e ora a um Deus externo. Tudo bem, talvez isso seja uma coisa legal para alguém fazer, mas eu lhe digo: ele não está lá fora. Você não será criticado por isso, mas ele está dentro de você, muito pessoal, posso lhe dizer. Ele é muito, muito pessoal e está dentro de você. Quando lhe é dito nas Escrituras: "Da rocha que nos gerou, não nos lembramos." Deuteronômio 32 versículo 18, e isso parece ser tudo uma figura de linguagem, mas quão verdadeira é essa coisa? Uma noite sentado no silêncio, ou melhor, era uma tarde, eu não estava pensando em nada em particular, e de repente diante dos meus olhos surgiu esta força. Era uma força enorme. Enquanto eu olhava para ela, ela se fragmentou, quebrou em inúmeros pedacinhos, e então se remontou. Enquanto se remontou, não era uma força, mas um homem sentado na postura de lótus. Estou olhando para este homem, todo sentado agora, homem perfeito. Enquanto eu olhava para ele, eu estava olhando para mim mesmo. Aqui estou eu, o observador, me observando sentado na postura de lótus, nesta meditação profunda, e enquanto eu me dou conta de que estou olhando para mim mesmo, ela começou a brilhar, e ela brilhou e brilhou e brilhou. Quando ela atingiu a intensidade da luminosidade, ela explodiu, e então eu retornei a este nível. Onde eu o vi? Dentro de mim.
Aquele ser está meditando isto. Isto é apenas uma projeção de si mesmo no mundo. E quando ele desperta dentro de mim, desperta completamente, eu sou ele. Deus realmente se tornou eu para que eu possa me tornar Deus. E ele me fez passar por todos os passos, permitindo-me cometer todos os erros, para fazer um monstro como a coisa sobre a qual falei antes. Eu fiz isso, e eu fiz o adorável, e ele permite isso em sua meditação. Ele é o sonhador em mim, e ele está sonhando isso, e sonhando tudo o que eu sonho neste mundo. E quando ele acordar, isso deixará de ser, e eu sou ele e ele é Deus. Então, eu te digo, saia e tente. Comece hoje à noite. Eu te farei esta promessa, e se você tentar fielmente, você não falhará. Agora, vamos para o silêncio. Ótimo. Agora, há alguma pergunta, por favor? Faça uma noite completa. Pergunta inaudível. Resposta. Eu tomei 2 nações para o meu seio. A Escritura nos diz, na verdade, nossa lei atual no mundo de César é baseada nisso, que o testemunho de um não é aceitável no tribunal. Deve haver 2 testemunhas. Temos uma testemunha externa na forma da Escritura, a palavra escrita. O homem é a palavra viva, e ele tem que duplicá-la. Todas as histórias da Escritura, ele deve experimentar. Então, quando ele realmente experimenta a Escritura, há 2 testemunhas, seu testemunho interior do Pai e o testemunho exterior da palavra escrita. Então, falamos dos 2 no capítulo 11 do Apocalipse, minhas 2 testemunhas. Se 2 pessoas diferentes concordam em testemunho, é conclusivo. Se alguém vem e jura, mesmo que seja verdade, não é aceitável no tribunal. Ele pode estar dizendo a verdade, mas deve haver um segundo para confirmá-la. Agora, a testemunha de Deus é a Bíblia, essa é a testemunha. É literalmente verdade? Eu lhe digo por experiência, é literalmente verdade, mas não é história secular. É história sobrenatural. Então, quando você a vivencia, você vivenciará isso em uma região remota da alma. Ela duplicará a história escrita, que é a história sobrenatural, história da salvação. Pergunta inaudível. Resposta. Porque certamente, minha querida, você não estaria aqui. Você não estaria aqui se não tivesse fome de experimentar Deus. O mundo não tem fome suficiente para isso. Somos informados. Enviarei uma fome sobre o mundo. Não será fome de pão ou sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. E quando você tem esse tipo de fome, somente uma experiência de Deus pode saciar a fome. Todo o dinheiro do mundo não poderia saciá-la. Quando essa sede está sobre você, nada no mundo pode realmente saciar essa sede, mas uma experiência de Deus. E toda a sua história é contada na Bíblia, e o homem experimenta as Escrituras. As Escrituras devem ser cumpridas em mim, então você tem 2 testemunhas. O testemunho vivo, que você experimentou, e o testemunho externo da palavra escrita. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá, faça uma noite agradável e completa. Ainda temos 10 minutos. Pergunta inaudível. Resposta. Não, minha querida, você estava semeando quando imaginou. Atos imaginários são semeadura, mas não reconhecemos nossas próprias colheitas quando vemos o ato imaginário projetado na tela do espaço. Dizemos: eu nunca poderia ter imaginado uma coisa dessas, mas devemos ter imaginado ou não poderíamos encontrá-la. Então, o ato de imaginar é semear, e em seu próprio tempo, ele brota dessa jornada invisível e aparece na tela do espaço, e você o vê, mas nem sempre reconhece sua colheita. Mas eu lhe direi uma coisa, não se preocupe com os meios. Sempre vá até o fim. Pense no fim, e você não machucará ninguém. Mas se você tentar inventar os meios, você estará, bem, bagunçando tudo. Algumas pessoas me disseram: sabe, eu quero esse homem, e nenhum outro homem. Eu disse: não, você não quer, você quer ser feliz no casamento. Você não quer esse homem ou nenhum homem. Oh, sim, esse homem ou nenhum homem.
Então, é claro, isso sempre os choca. Eu digo. Se ele morresse agora, você gostaria de se casar? Bem, ele não vai morrer. Eu não perguntei isso a você. Se ele morresse agora, ou se ele for acusado neste exato momento de ser o maior ladrão ou assassino do mundo, você ainda o quer? Bem, agora, por que fazer essas perguntas, Neville? Eu quero aquele homem. Mas, veja bem, não é aquele homem. Eles querem ser felizes no casamento. Eu fui a tantos casamentos onde era aquele homem ou nenhum, e não era aquele homem. E eles ficam envergonhados quando me veem parado no corredor, porque tinha que ser aquele homem ou nenhum homem, e aqui não é aquele homem de jeito nenhum. E eles descem, eles estão felizes com seu novo companheiro, mas um pouco envergonhados ao passarem porque sabem que eu sei que ele não era o homem. Você quer ser feliz no casamento? Tudo bem, vá até o fim. Você está feliz no casamento. Então deixe-o vir, vestido com tudo o que é preciso para ser feliz no seu mundo. Ele não precisa ser um ídolo de matinê. Qual é o chamado mundo deles? Eles se divorciam um após o outro de qualquer maneira, então o que isso faz com a garota? Ou ela com ele? Então não é isso que você realmente quer. Você quer algo que seja um homem. Ele chega em casa, a casa está cheia. Quando ele chega em casa e você não está lá, a casa está vazia. Eu sei que é isso que eu gostaria, e eu tenho isso. Se eu chegar em casa e Bill não estiver em casa, mesmo que eu tenha amigos em casa, eu posso ter uma festa acontecendo, um coquetel, 10 pessoas, 12, onde está Bill? Bem, ela não está aqui. Você sabe, a coisa toda está vazia até que ela chegue. E se ela sai e diz: volto às 5, e ela não está lá às 5, mas volta às 6, bem, entre 5 e 6 eu não sou eu mesmo. Onde ela está? Todo mundo deveria ter esse tipo de relacionamento. A casa está vazia quando o companheiro não está lá, homem ou mulher. Se eu pudesse voltar para casa e não importasse se ela estava lá ou não, o que diabos eu estou fazendo sendo casado? Se ela não está lá e não faz diferença para mim se ela está ou não, bem, então, isso não é casamento. A casa deve estar vazia quando ela não está lá, ou você não está lá. Se eu soubesse, em seu coração, que eu poderia ir e vir quando eu quisesse e ela não estivesse preocupada, essa não é minha esposa. Eu sei que tenho que partir um dia e deixá-la para trás, ou ela vai e me deixa para trás. Isso, eu sei, é inevitável. Mas enquanto estivermos juntos, eu quero que seja para que a casa esteja vazia se o outro não estiver lá. E sou egoísta o suficiente para querer que ela sinta o mesmo. Alguma outra pergunta, por favor? Pergunta inaudível. Pergunta. Tão concreto. O homem cria involuntariamente tão bem quanto conscientemente, mas neste nosso mundo deveríamos aprender a criar conscientemente. Mas não posso negar que a chamada criação inconsciente é tão eficaz. Nós andamos pela Terra, vemos uma manchete, não conhecemos as pessoas envolvidas e reagimos. Essa reação, sentida intensamente, foi um ato criativo de nossa parte. E não conhecemos as pessoas de forma alguma. Então, se você faz isso conscientemente ou não, ainda é criativo. Portanto, tome consciência do que está fazendo. Ou posso dizer a todos, tome cada vez mais consciência, para que em todos os momentos você seja seletivo. Você e eu não entraríamos em uma loja e diríamos: dê-me uma gravata. Nós a selecionamos. Eu digo: não me traga apenas 3 gravatas. Deixe-me ver algumas gravatas, 50 gravatas, 100 gravatas, e eu escolho uma. Posso escolher 2. Eu não entro e digo: dê-me um terno. Deixe-me ver alguns comprimentos de terno. E de talvez uma dúzia ou mais, eu seleciono textura, cor, o que eu acho que preciso no meu guarda-roupa para aumentar o guarda-roupa. Então, eu escolho e ele faz para mim. Eu não o deixo me dizer o que eu deveria querer. Pergunta inaudível. Resposta: não, tão eficaz.
O dia todo as pessoas estão colhendo as coisas mais horríveis do mundo, e tudo isso é o que elas plantaram involuntariamente. Elas se sentam na cidade de Nova York, leem este pequeno jornal, o News, do começo ao fim. É o maior jornal do nosso país. Tem uma circulação diária de mais de 2,5 milhões. Acho que a circulação de domingo é de cerca de 5 milhões. É um pequeno tabloide, e nenhuma palavra nele é nada além de negativa. Quem matou quem? Quem está maltratando quem? Quem está vivendo com a esposa de quem? E todo esse tipo de coisa, e elas adoram isso. E é claro que suas pequenas vidas são monótonas de qualquer maneira, então é meio que vicário, e elas engordam com todas essas bobagens enquanto vão para o trabalho. Por 1 hora inteira elas estão lendo. Bem, quando as coisas acontecem em seu mundo, continuam acontecendo, de uma maneira normal, elas não percebem que estão fazendo isso. Mas a coisa toda é feita por elas. Elas estão engordando com isso. Nenhuma discriminação. É como entrar em um restaurante e perguntar: do que o chefe quer se livrar hoje? É a mesma coisa. E ele diz: temos muito do ensopado. Ficamos com ele por 4 dias e não conseguimos vender, e é disso que queremos nos livrar. Chame-o por um nome diferente hoje e se livre dele. Bem, eu não vou nessa. Me dê o menu. Um amigo meu me ensinou essa lição uma vez. Fomos a um restaurante e o garçom foi muito descuidado e derramou um pouco da sopa, e meu amigo o chamou e disse: diga-me, isso é caridade? Bem, o garçom ficou pasmo. Ele disse: estou fazendo uma pergunta muito simples. Isso é caridade? E ele disse: o que quer dizer, senhor? Eu pago por isso? Ele disse: porque, certamente, senhor. Ele disse: bem, pegue de volta e me traga um prato limpo e uma sopa sem derramar. O homem pegou de volta e trouxe um prato limpo e uma sopa sem derramar. Se for caridade, deixe lá, não posso reclamar. Mas se eu estiver pagando por isso, você pega de volta. Bem, essa é uma lição que todos nós deveríamos aprender. Muitas coisas descuidadas acontecem e ninguém as estraga. Pergunta inaudível. Resposta: de bom grado. Primeiro de tudo, eu não me divórcio de Deus. Eu não me divórcio de Deus. Ele só tem um nome, e eu tenho esse nome, e não posso apontar para outro lugar para dizer sua vontade. No minuto em que digo sua vontade, estou divorciado de Deus. Então, eu me pergunto: o que você quer, Neville? Agora, porque todo o vasto mundo é você empurrado para fora, você não vai machucar ninguém, mas não pode negar que ainda deseja. Você quer algo. Então, você quer. Bem, você assume que tem e então deixa as coisas acontecerem. Se forem necessários 1.000 ou 10.000 para ajudar o nascimento dessa suposição, então eles serão usados, e serão usados consciente ou inconscientemente. Mas se eu tiver que esperar para dizer: é a vontade de Deus? Eu esperarei para sempre, esperarei para sempre. É a vontade de Deus que eu pague aluguel? Ou seja despossuído? Bem, então, se eu vou esperar e dizer: bem, deixe que ele me diga primeiro, porque algum amigo dirá. Sabe, você precisa dessa experiência, você precisa de humildade, você precisa de todas essas coisas para ser demitido. Eu cansei. Não preciso aprender a mesma lição 2 vezes. Ah, eu já passei por isso, quando pensei que era a vontade de Deus e permiti que ele fizesse, e sentei e não fiz nada. Então chegou o fim do mês, e você não pode pagar o aluguel. A senhoria diz: sabe, não posso mais te carregar. Vá embora. Eu já passei por essa experiência, esperando que Deus me dissesse o que fazer e ele nunca me disse. Eu tinha que fazer. E então, quando me casei, eu sabia que tinha uma obrigação com a vida, eu tinha outra. Então veio um filho, e eu tive outro. É minha obrigação ter algum ser externo me dizendo como? Não,
eu sei o que tenho que fazer. Colocá-la na escola. Tudo bem. Você pode fazer faculdade? Você quer? Tudo bem, então é minha obrigação colocá-la na faculdade, e eu fiz. Mas se eu esperasse que algum ser externo falasse comigo e dissesse: bem, talvez ela não devesse ir. Vai ser mais fácil para você, eu estaria passando a bola. O vasto mundo inteiro passa a responsabilidade. Não, meu caro, tome sua decisão. Mesmo se estiver errado, tome uma decisão. Tudo bem, você aprende com isso. Mas ser indeciso para não cometer um erro, bem, você conhece essa história? Está no Apocalipse. Quem dera fosses frio ou quente, mas porque não és frio nem quente, e és morno, eu te vômito. Você não pode fazer café ou chá com água morna. Que seja quente ou fria. Que o homem seja intenso. Você sabe, as pessoas que se opõem a mim e dizem: Neville, acho que você é um maluco. Acho que você é tão louco quanto eles veem. Ah, bem, já me disseram isso várias vezes. Aqueles que realmente se opõem a mim se tornam meus melhores alunos. Mas aqueles que vêm e dizem: Oh, acho que você é maravilhoso, a primeira vez que ouvem, oh, acho que você é maravilhoso, nunca mais voltam. Bem, aqueles que dizem: Eu acho que esse homem é louco, eu os tive. Na 49 TH Street, em Nova York, encontrei duas mulheres. Uma delas estava mostrando a sua amiga de fora toda a cidade de Nova York, e uma grande foto minha estava em uma vitrine com meus livros, e uma disse: Você sabe quem ele é? E ela disse: Não. Bem, ele é o místico louco da 48 TH Street. Oh, você tem que ir e ouvi-lo. Você tem que ir e ouvi-lo. Ele é louco como um chapeleiro. Todos nós vamos ouvi-lo porque ele é muito louco. É divertido. Ela disse. É divertido ir e sentar, não custa nada. Naquela época, era tudo um esforço voluntário da parte delas, então 1000 pessoas vinham 3 vezes por semana para ouvir o místico louco da 48 TH Street. Mas aqueles que ouviram e pensaram: Agora, ele realmente é louco, e me desafiaram da plateia, tornaram-se bons alunos. Aqueles como os dois na rua que disseram: Oh, ele é um místico louco. Vai e divirta-se, eles nunca se tornaram estudantes. Eles amavam seus pequenos ícones e oravam aos pequenos ícones. Ele nunca os respondia, mas mesmo assim eles oravam de qualquer maneira com esperança. Pergunta inaudível. Resposta. Minha querida, acredito em ser o mais específico possível. Eu simplesmente sabia o que queria com tanta frequência em certas coisas, e queria em detalhes, e consegui. Se o homem não pode ser tão específico, tudo bem. Pegue um fim geral. Mas se você realmente for específico, Deus é muito definido. O contorno é perfeito no mundo de Deus. Olhe para a impressão digital. Não apenas a impressão digital de um homem difere de todas as impressões digitais, mas seu odor ou o cão de caça não conseguiria encontrá-lo. Imagine 3 bilhões e meio de nós, e nenhum deles tem o mesmo odor. Nenhum deles tem o mesmo som em sua voz, semelhante, mas não idêntico. Veja na fita enquanto fala, e essa vibração irá gravá-lo. Você não pode reproduzi-lo. Semelhante? Sim. Nenhum dois, você é tão único. Você é o único, portanto, você não pode ser substituído. Não há ninguém em toda a eternidade que possa substituí-lo. É por isso que você tem que ser salvo, ou o templo vivo não pode ser concluído. Você é uma pedra neste templo vivo. Deus foi muito específico quando fez de você o ser único que você é. Eu não estarei perdido na multidão pela simples razão de que Deus não me perdeu na multidão. Eu sou individualizado, e tendo para sempre e sempre a uma individualização maior. Pergunta inaudível. Resposta. Ser manso é ser autodisciplinado ou bem treinado. Os mansos herdarão a terra porque aprenderam a usar sua imaginação.